vou explicar para vocês o que eu falei para vocês que eu ia explicar a respeito de Mateus 25, o que é também muito interessante. A parábola das 10 virgens. Bom, eu falei para vocês que quando o noivo ele vinha se aproximando, o amigo do noivo vinha fazendo os alaridos, tocava a trombeta e gritava, eis o noivo, né? Como está escrito lá, eis o noivo, saiu ao seu encontro, eu já vou ler. E o que aconteciam? As damas, ou as virgens, que consistiam de irmãs da noiva e ou amigas, né, familiares e amigas da noiva, que eram as virgens que ficavam com as suas lâmpadas, com os azeites. Por quê? Porque normalmente o noivo vinha na madrugada. Eles sabiam exatamente o dia, não, mas eles sabiam a proximidade. Ficavam ali aguardando. A noiva ficava se aprontando e as virgens aguardando, com os seus azeites com as suas lâmpadas cheias de azeite. Por quê? Porque se ele vinha na madrugada, existia o quê? Uma escuridão. E o que é o contexto também do que o povo de Israel entende que vai ser o dia que o Messias deles vem, né? Que seria um dia de lua nova. E o que acontece na lua nova? É o dia mais escuro do ano. Por quê? São os dias mais escuros do mês. Por quê? Porque na lua nova não tem lua, não tem claridade. Na lua cheia, é claro. Se ele viesse buscar a noiva dele na lua cheia, teria o quê? A iluminação da lua, que clareia muito. Vocês sabem, gente, que a lua cheia, ela clareia muito. Mas na lua nova, não. É tudo muito escuro. Então, eles necessitavam das lâmpadas e das virgens para o quê? Quando viesse, eles anunciassem, tivesse alguém para iluminar o caminho, entendeu? Para mostrar o caminho para a noiva e para o noivo, para que eles se encontrassem. Vamos ler aqui essa passagem. Então, Mateus 25, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Tomaram suas lâmpadas e foram se encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Sabiam que o noivo poderia tardar, poderia demorar. Por quê? Porque eles não sabiam exatamente o momento, certo? Eles sabiam a proximidade. Porque era tudo organizado, gente, porque tinha que dar essa emoção para a noiva, dela ser raptada. Então, era como se ele chegasse de surpresa. Tudo era feito para que acontecesse esse contexto. E que nos remete, na cultura deles, ao que vai acontecer com a igreja e o noivo nos dias de hoje. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. O amigo do noivo, ou o Espírito Santo, no que diz respeito a nós hoje. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprar. Então existia uma responsabilidade em ser dama de honra de um casamento. Elas tinham que iluminar o caminho do encontro do noivo até a noiva, porque senão na escuridão eles não saberiam achar o caminho, certo? Então as prudentes falaram, não, porque se ficar com 5, pelo menos tem 5, vocês vão lá e se viram e compram mais azeite, porque senão acaba para nós e ninguém faz o serviço, não cumpre o propósito, né? Vamos lá. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. As que estavam apercebidas entraram com ele, ou seja, levaram ele no caminho, entraram com ele e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora. O que eu estou falando para vocês aqui o tempo inteiro? Por que será que nós não sabíamos o dia e nem a hora? Estou explicando tudo para vocês aqui. Mas o que significa isso daqui? Quem são, nos dias de hoje, essas virgens? Que muitos falam que é a igreja pronta, é a igreja que não está pronta. Mas, gente, a noiva, essas virgens não são a noiva estava dentro do lugar onde eles entraram. A noiva tinha vindo ser buscada pelo noivo. A noiva não aparece nesse contexto. Então aqui não são noivas. Então quem são essas? Que existe tanta polêmica para a gente analisar quem são e quem não são.
Entendeu? A gente pode olhar no sentido espiritual e falar a respeito das que se preparam, as que buscam, as que... Sim, mas no sentido próprio daquilo que o Senhor Jesus estava querendo nos dizer, para que nós prestássemos atenção nos acontecimentos. A gente vai prestar atenção agora no que eu vou ler para vocês aqui agora. A gente vai lá para Salmo 119, 5. Eu vou explicar para vocês tudinho, certinho. Salmo 119, 105. O maior salmo e o maior livro e o maior capítulo da Bíblia, né? O maior salmo, que é o 119, e o maior capítulo da Bíblia, que é o 119 de Salmos. 119 e 105. Quantas páginas vai? Aqui, vamos prestar atenção no que está escrito aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada, elas levaram consigo as lâmpadas. E o que são as lâmpadas? A palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Ou seja, aquilo que clareia o nosso caminho e nos faz ser encontrados por Jesus ou encontrar o nosso noivo. Liga a sua igreja, a sua noiva a Deus. Quem liga a igreja e a noiva a Deus? Senão a palavra, certo? E o Senhor Jesus, ele também não é a palavra? Vamos aqui em João 1, 1 a 28. João 1, 1 a 28. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 28. Vamos entender, gente. E vamos pela palavra. Eu não vou falar aquilo que eu acho. A gente vive falando, né? Eu vou falar da Bíblia. 1, 28. Deixa eu ver. João 1, 28. Só um minutinho que eu vou achar aqui. Ué. É 8. O verbo se fez carne. Gente, espera um pouquinho que eu agora me perdi aqui, mas eu já vou achar. Só um minutinho. Acho que eu anotei errado. João. Gente, é 1, 28. 1 ao 28. Agora eu achei, olha lá. João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Senhor Jesus é a palavra, e a vida que está nele é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Então o Senhor Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a lâmpada. E o que a lâmpada traz? Luz, ilumina. Quando ela está cheia do azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, que traz o quê? A sabedoria. Vamos continuar. Vamos no livro de João ainda, no capítulo 8. Eu quero que vocês entendam tudo para que vocês possam compreender o que eu estou falando. Capítulo 8, 16. João 8, 16. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
A gente vai chegar no contexto de quem são aquelas virgens, prestem atenção. Agora a gente vai para Lucas 8:16. Lucas 8:16. Tudo explicadinho. Eu e as minhas anotações, né, gente? Lucas 8:16. Aqui. Preste atenção. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Candeia é uma lâmpada, né? Pelo contrário, coloca-a sobre o velador, a fim de que os que entrem vejam a luz. Nada oculto que não haja de se manifestar. Então, aquele que acende uma candeia, ele coloca ela no lugar para iluminar, certo? Vamos aqui. Mais uma que eu quero ler para vocês. O 8:16 que eu acabei de ler. Até o 18. Tá. Então tá, eu estou explicando para vocês que lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então, a lâmpada é a palavra. O Senhor Jesus é a palavra. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Então a gente vê que ali, aquela representação está nos dizendo que a palavra de Deus nos leva à luz, que é o Senhor Jesus, que nos ilumina o nosso caminho para que nós encontremos a salvação nele. Certo? Então aquelas mulheres ou virgens que representavam as damas do casamento judaico, da cultura judaica, que faziam essa ponte, que clareavam o caminho, que ligava a noiva ao noivo, quem são? Quem deve levar a palavra? Quem deve levar às pessoas o conceito da palavra? Quem prega a palavra? Quem são aqueles a quem o Senhor chama para pregar? Se não os apóstolos, se não os mestres, se não os pastores, se não os pregadores da palavra. E o que nós temos observado hoje? Que existem pregadores nécios, que levam a palavra, mas sem a iluminação do azeite, ou sem a iluminação do Espírito Santo, ou sem a sabedoria do Espírito Santo. E existem aqueles pregadores que levam a palavra com a direção do Espírito Santo, com a iluminação do Espírito Santo, para ligar o povo a Deus. Então, existem os nécios, que nós temos visto hoje, a igreja que tem sido nécia, aqueles que têm pregado a palavra de forma errada ou de forma, digamos assim, faltosa, pregam a palavra como eles querem, aqueles que têm sido sérios em levar a palavra para que o povo possa realmente encontrar o caminho, ou seja, ligar a igreja ao noivo, fazer com que esta igreja chegue ao noivo, ou fazer com que este noivo chegue à igreja. Ou seja, esta ligação que é feita pela lâmpada, pela palavra, que nada mais é do que o próprio Senhor Jesus, e que o Espírito Santo que nos dá iluminação e entendimento da palavra para que preguemos ela de forma correta. Vamos analisar isso também. Eu vou ler aqui para vocês algumas coisas mais, para que vocês entendam. Deixa eu ver aqui, gente. Tá. Espero que vocês estejam entendendo. Quer ver? Vamos ver alguns versículos mais falando sobre isso. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. Atos 13:47. Então aquele que prega, ele é colocado como luz para os gentios, para que sejam a salvação até os confins da terra. O Jesus é a salvação, e aqueles que pregam são aqueles que levam a luz. Vamos lá. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. A exposição da tua palavra, das tuas palavras verdadeiras, que é a própria representação do Senhor Jesus, ele é o verbo, dá luz e dá entendimento aos simples. E vamos ver sobre o que o Espírito Santo representa. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento
e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Gente, aqui está em Provérbios 2, de 1 a 5. Eu achei esse versículo impressionante. Presta atenção, ó. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, palavra, evangelho, pregação verdadeira, aquilo que vem de Deus, ou o próprio Senhor Jesus, e guardar no coração os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria. Quem é a sabedoria, gente? Senão o Espírito Santo que nos dá a sabedoria. E inclinar o coração para o discernimento, e se clamar por entendimento, ou seja, a gente tem que buscar a palavra incessantemente, a gente tem que desejar entender as Escrituras, tem que buscar, tem que orar, tem que examinar as Escrituras, tem que desejar compreender, para que possamos compreender, para que possamos estar despertos, para que não sejamos crentes mornos, mas estejamos acordados e enxergando. Então vamos lá. E por discernimento gritar bem alto, e se procurar a sabedoria, como se procura prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Provérbios 2, de 1 ao 5. Agora vamos aqui, para a gente ver como o Espírito Santo e a sabedoria são uma colocação também na palavra, mas a sabedoria que vem do alto, e é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3,17. Vamos mais uma. Deixa eu ver aqui. Essas que eu salvei. Então, gente, o que eu estou falando para vocês? Quem são as virgens, as loucas e as prudentes, senão aqueles que hoje representam aqueles que devem pregar a palavra e têm levado a palavra como um conhecimento, ou de forma correta, ou de forma enganosa, ou levando as pessoas ao conhecimento pleno do que vai acontecer e da palavra, ou ao engano e à cegueira. Então existem as nécias e as tolas, aquelas que não entraram, porque não levaram o povo de Deus, ou a igreja, ou a noiva, a se achegarem até o noivo. Ou o Senhor Jesus não iluminaram o caminho com a palavra, e nem iluminaram o caminho com o Espírito Santo. Ou seja, esta é a ligação que a palavra faz. Eu espero que vocês tenham entendido, gente. Só um minuto.